Olá pessoal, Gilberto Martins, aqui com você, trabalhador e trabalhadora que segue o nosso canal TV Resistência Contemporânea aqui no YouTube. O Eduardo Bananinha, filho do ex-presidente Bolsonaro, do Partido Republicano, é do PL de São Paulo. Eu falei republicano porque o cara não sai dos Estados Unidos, como falamos na live de hoje pela manhã com o Ivan Seixas. Eduardo Bolsonaro passou 2024 direto viajando aos Estados Unidos, largou aqui a Câmara dos Deputados, onde ele não trabalha, e foi lá para os Estados Unidos defender o pai dele, que todo mundo sabe é um criminoso. O último crime foi o plano golpista para destruir a democracia brasileira. Agora, do dia 20 de janeiro, que foi a posse do Trump, para cá, o Eduardo Bolsonaro já esteve nos Estados Unidos 3 vezes. E todas elas, como no ano passado, para atacar o Brasil, para pedir sanções do governo Trump contra o Brasil. E sempre usa esse discurso fácil de fazer, de liberdade, de expressão, democracia, direitos humanos. Olha quem que está pedindo direitos humanos. Eu vou já colocar a matéria que nós separamos, que deu origem aqui à ideia de fazer esse vídeo, que é o seguinte: perto de perder o passaporte, Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes. A gente vai já mostrar para vocês. Eu vou colocar antes 2 pequeníssimos vídeos que ajudam a gente a entender o que esse traidor da pátria está fazendo. Primeiro vamos colocar o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, essa semana, lá na Câmara dos Deputados. Bota de americano. Hoje nós entramos no Ministério Público Federal com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria. Porque quem vai atacar os interesses do Brasil lá fora não é patriota, é lambibota de americano. Pode usar a bandeira no colo aqui, mas lambibota de americano. Batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Atacam os interesses nacionais. Essa gente não é patriota, não. Então tá aí, bem curtinho, direto ao ponto, desses passadores de pano do Trump, do vice dele e de toda aquela extrema-direita asquerosa dos Estados Unidos. Os caras, repito, defendem a bandeira dos Estados Unidos. Vocês viram o senador da República pedindo que os Estados Unidos invadam o Brasil, que é o Marcos Duval. Vou colocar outro agora, que é um jurista importante, muito conhecido, né, falando lá no UOL. Olha que vídeo importante, né, do Maierovitch, né? Olha aqui. 2 coisas que eu gostaria de colocar, uma em cima do que o Thales bem coloca. Nós temos um presidente norte-americano que efetivamente está na cara isso. Ele não é um estadista. Então o Brasil precisa já se cercar. Olha, lá não se trata de um estadista. O Trump, até agora, tem se mostrado o quê? Um mercador. Ele não é um estadista, ele é um mercador. Agora, o que se pode fazer? Está na hora de Moraes, ministros, saírem de cena. E aí entrar aquele que o Moraes costuma roubar a competência, o papel, que é o Procurador-Geral da República. Veja, existem inquéritos com relação ainda complementos, e com relação a pessoas ainda em apurações. Foi falado do Alan dos Santos. Veja, está na hora do procurador entrar e botar mais um partícipe disso tudo, que se chama Eduardo Bolsonaro. E, se for o caso, se verificar, veja que ele é um entreguista de 5ª categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos, vamos às ações pelos caminhos certos. Então tá aí o jurista dizendo que cabe sim uma prisão preventiva desse extremista de direita que tem a cara de pau em falar em direitos humanos em relação a ele e ao pai, que não respeita nada nesse país. Agora, para fechar, a matéria que deu origem aqui o nosso vídeo. Está aqui, ó. Perto de perder passaporte, Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes. Está aqui a matéria toda, está lá na fórum, tem a fala dele aqui no texto, e está aqui, ó, o mimimi. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro.
Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a apreensão do meu passaporte? Que democracia é essa? Chora. A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Terminou chorando, né? Esses covardes dessa extrema-direita brasileira, fica imitando a extrema-direita dos Estados Unidos, fez reunião, a última vez que ele foi lá, foi a penúltima, ele esteve junto com nazistas, como o Bannon. No mesmo encontro que estava o Eduardo, o Bannon fez aquele gesto nazista. Então, está indo lá, sim, para pedir sanções contra o Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Tem que ter o seu mandato cassado. Tem que antes tirar o passaporte dele. Depois do mandato cassado, coloca esse verme na cadeia. É o local desses filhos do Bolsonaro. Comente, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.